Olá, estamos com mais um Momento Bancário hoje cultural, que tenho duas convidadas aqui muito especiais. Então, nós estamos aqui com a Luana Hansen. Hansen, acertei, né? É isso mesmo. Né? É MC, DJ, produtora musical, ativista e negra, né? Isso muito bem. E também temos aqui com a Tata Alves, né, que é a nossa poetisa, que já participou aqui de alguns programas conosco também. Também já participou de um projeto conosco aqui para lá da ponte, né? Da ponte para cá. Ah, da ponte para cá, né? Para lá da ponte. Mas acabou sendo da lá para ponte, a gente vem para cá para o centro. Exatamente, estamos aqui do centro, que era um projeto que nós tínhamos aqui, né? Bom, e falar um pouco aqui sobre as duas, né? Que a MC Luana, ela é casada com a Gláucia Figueiredo, tem 2 filhos, Sim. o Lênin e a Manuela, né? Ela é defensora dos direitos humanos, reforça diariamente por meio da música e palestras como o feminismo negro rapper, o feminismo e negritude. Possui várias músicas sobre as lutas feministas, entre elas Ventre Livre de Fato, que fala da legalização do aborto, né? Que é um assunto tão importante para discutirmos aqui, que temos aí várias travas machistas e agora também estamos num mundo, vamos dizer assim, um país extremamente moralista, né? Que prega esse moralismo à beira de um fascismo, né? Lésbica assumida, muito importante também, que vive esse fascismo aí todo dia. E vinda da periferia, né? Lógico, só com todo esse perfil só podia vir da periferia, né? Porque é onde molda as nossas lutas, né? E Luana também traz essas questões em suas canções. Então, hoje, Luana Hansen é conhecida como uma das principais vozes do hip hop nacional e possui carreira no exterior. Nossa, parabéns, né? Olha! Sabe dela, gente. Gente, é muito bom, né? Saber que mulheres empoderadas aí, né? E já passou por Cuba, Berlim, Áustria, e ela também participou da minissérie Antônia, de Tata Amaral, na Rede Globo, né? Mas também temos aqui, né, já que... Aqui dá brilhantar. Brilhantar mais ainda, Tata Alves, que ela é escritora, autodidata e artista multimídia, transita entre o vídeo, performance, poesias e... As poesias dela que faz chorar, né? Assim, você é melhor do que uma palestra de 3 horas sobre feminismo, sobre a vida. Então, quem não viu, pegue lá os vídeos dela, tá lá nas redes, a Tata Alves, é sensacional. E ela também é percussora do Sarau da Ponte para cá e atuando na organização e produção do encontro mensal, que há quase 3 anos recebe inúmeros poetas e artistas de diferentes locais para se apresentarem, né? Então, e também, né, depois de criar o Sarau, Tata Alves também juntou seus versos escritos em um caderno e publicou em 2016. Como sabemos que é muito difícil aqui publicar no Brasil, né? Principalmente sem dinheiro, né? Eu não sei o que é mais difícil, publicar ou vender. Eu acho que os dois, viu? Porque as pessoas também não dão valor, né? Bom, e aí também de uma maneira independente pelo selo Academia Periférica de Letras. E o primeiro livro autoral de poesia marginal intitulado Em Reticências. Então, e agora ela está preparando o segundo título, cujo título provisório é Ascensão. E é mãe dos gêmeos Brian e Breno, que já dão os primeiros passos na poesia e declamam poesias autorais ao lado da mãe nos saraus que vão. É filho de peixe, peixinho não é, né? Tem jeito, né? Tá aprendendo em casa, né? Sim. Bom, e para difundir, né, essa palavra escrita, criou aí objetos poéticos como pequenos espelhos em formatos de bótons, com trechos de poesias, ou seja, estamos aqui ao lado de 2 artistas fantásticas, né, que vieram da periferia e, assim, que traz essa cultura, né? E eu gostaria, primeira pergunta a você aqui. Como que é ser MC no mundo masculino, né? Porque a gente sempre, quando vê o MC, é homem, né? Sim. É a palavra, né? Você pensar, né? Quando você viu lá os DJs, é homem. Como que é mulheres, como que é essa coisa das mulheres, que eu vejo agora cada vez mais, né? Mulheres sendo MC, sendo rappers. Como que é isso no mundo do rapper, né? No mundo dos MC, do hip hop? Porque isso é mais amplo, né? E agora tem o... esqueci como que é o nome de poesias, né? De slam. Vejo um monte de mulheres no slam agora, da periferia. Como que seria isso? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. E, assim,
Para mim, minha carreira sempre foi muito através de luta. Eu me tornei MC, vamos dizer assim, pela luta. Eu descobri a música para poder relatar aquilo que eu vivia. Eu, uma mulher negra de periferia, o que eu vivia, o que eu sentia, eu coloquei isso em música. Mas quando eu comecei na música, as primeiras portas já foram fechadas. Tipo, você não vai poder fazer isso. Quando eu entrei há 20 anos atrás, as músicas eram tipo assim, mulher faz só um refrãozinho aqui, veste tal roupa e faz aquele cantinho do palco. Ou então eram só as bailarinas, ou né? só ficava fazendo enfeite de palco. Aí a gente já começou vindo com Dinadi, Sherry Line, uma parte de mulher que vieram abrindo esse espaço. E aí quando eu entrei já dentro do movimento hip hop, eu como sendo já uma mulher lésbica, eu já fui meio que batendo de frente com vários homens machistas. E aí eu tive que meio que me desdobrar. A primeira voz onde eu consegui colocar aquilo que eu queria falar, eu tive que montar um estúdio. Então eu tive que dar uma volta maior, tipo assim, eu não conseguia gravar diretamente. Todos os estúdios que eu ia era muito chá de cadeira, eu ficava horas para tentar gravar, as pessoas não me ouviam, os beats que eram me oferecidos não tinha nada a ver com as coisas que eu queria falar. As pessoas acham até hoje que mulher não tem grau de composição, né? Que a gente canta a música dos caras. Então, assim, então é muito bizarro. Perguntavam isso? De quem é a música? Quem é a música? Quem escreveu? Eu já cheguei a ouvir, tipo, quando eu tava rimando, e as pessoas não sabiam que era eu, aí eu entrava rimando, alguém falava, nossa, esse cara aí, na hora que ele entra, é maravilhoso. Eu falava, nossa, esse cara. Então era bem nesse lugar, assim. Foi bem... Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E aí eu, tipo, tinha que dar... Então, sempre foi uma luta. Então, assim, e até hoje eu percebo que galgando um espaço onde que minha carreira é ativista, onde que eu sou um artista que quero falar de uma realidade da mulher negra, da mulher lésbica, da mãe, falar sobre aborto num país, né, que tá apoiando tanto o fascismo como vem apoiando no governo, fica bem mais difícil. Acabou que a gente vai para o exterior. Acabou que as pessoas do exterior acabam ouvindo a gente mesmo em alemão. Na Áustria, as pessoas que falam alemão acabam ouvindo o nosso trabalho em português e entendendo exatamente na íntegra o que a gente está falando, porque a nossa linguagem é direta de ativismo. Então, eu percebo que mesmo hoje, quando eu escolhi ser ativista, quando eu escolhi me posicionar como uma mulher lésbica sem me colocar em rótulos, sou lésbica, ponto final, isso também vem galgando no meu trabalho. Eu vejo como se torna cada vez mais difícil eu ter meu espaço consolidado. Mesmo hoje, 20 anos de carreira, eu ainda percebo o quanto é difícil a partir do momento que eu me posicionei. E mesmo sendo mulher, trazendo essas lutas e as músicas tendo esses viés, mas eu percebo que é bem difícil ser mulher, mesmo dentro desse movimento. É difícil ser mulher em todos os espaços, né? Imagina, você lá, talentosa, uma mulher, uma MC. Se fosse um homem com seu talento, não precisaria ter feito... Pelo que eu entendi, você teve que fazer uma produtora, né? Um estúdio para poder gravar as suas músicas, né? Porque não gravar uma mulher. Gravar direto. O que eu queria, por exemplo, falar sobre aborto, eu nunca encontrei um homem que falasse, não, beleza, eu vou produzir esse beat para você. Sempre encontrei pessoas falando, você quer falar sobre isso? Mas aborto? Você não quer falar sobre outra coisa? Falar sobre inveja, sobre recalque, sobre outra coisa? Você fala, não, eu quero falar sobre isso, esse tema que abrange a mulher periférica, é um tema que atinge nós, mulher. Ah, mas esse tema é muito político, você quer falar sobre isso. Então, eu percebo isso, assim, que o nosso trabalho ainda é invisibilizado. Como se a morte do várias músicas, né, dos MCs, o enfrentamento com a polícia indo na periferia, não fosse político. Não fosse político. Lógico que é político, né? Só que os assuntos não interessavam aos homens, né? E você, Tata, como é que foi? Também teve os mesmos problemas ou foi mais fácil as mulheres podem ser poetas, né? Você pode falar desses assuntos ou foi a mesma coisa? Olha, ela falando assim, me permeia vários lugares, assim, né? Primeiro porque meu corpo, quando chega nos espaços, as pessoas nunca me identificam como uma intelectual. Então, sempre está associada à mulher hipersexualizada, né? Mulher negra hipersexualizada. Então, você é fascista? Nossa, mas eu lembro que eu vi você lá na Vai-Vai. Nem passou perto da Vai-Vai. E é muito engraçado, porque eu acho que dentro de tudo que o traz, não é você verbalizar que você é, você precisa materializar que você é. Então, eu lanço, né, hoje eu tenho 3 livros autorais, e aí as pessoas falam, aí quando, né, você é passista? Não. Você trabalha com o quê? Cantora? Não. Ah, porque parece, né, sua voz é mais grave, assim, parece que você... Não sou cantora. Então, você trabalha com o quê? Sou escritora. Sério? Eu falei, sério. Mas você tem livros? Sim. Quantos livros você tem?
Aí 3, posso ver? Ele pode, você entra lá no meu site, acessa lá. Porque aí você precisa materializar só a sua palavra. Você precisa provar o que você está falando, né? E provar nesse lugar da matéria. Porque se eu afirmar ali 300 vezes que eu sou escritora, a pessoa ainda vai recuar, assim, não acredito, né? Conversa. E aí, quando você materializa, que você mostra o livro, aí a pessoa, né, tem um pouco de... Ah, que legal. Aí vai ver se tem SBN, se tem REGI. É muito louco isso. Então, eu encontro dificuldades nesse lugar de quanto a mulher é hipersexualizada nos espaços, né? A relação de racismo, mais em ambientes institucionais, assim. Ou em lugares que as pessoas não querem dividir o espaço da relação de alternância de poder, né? Como a Érica Manguinho traz muito. Então, se eu vou para um hotel 5 estrelas, como já houve, para lançar o livro na Bienal do Livro, as pessoas vão interpretar qualquer outra coisa, né? Que seja faxineira, copeira, mas nunca uma intelectual da escrita. Isso, eu fico, vocês contando assim, eu fico... como a minha pele sempre foi mais branca, assim, né? Então, eu sempre fui marrom, bombom, não negra, né? E as pessoas falam assim, você não é negra, né? Que você fala que é negra? Você não é negra. Eu falo, gente, como é que eu não sou negra? Olha o cabelo, olha a cor, eu sou negra, né? Sim. Eu nunca sofri nenhum tipo de racismo, né? Então, assim, mas já tenho os amigos que sofrem, né? Pessoas da família, né? E você, assim, eu fico assim, admirando como que a gente ainda, o ser humano tem esse poder ainda de excluir só pela cor da pele, né? Só pelo jeito, né? De você, dos negros ainda serem colocados, você tem que ter medo do negro estar na rua, né? Você não, às vezes você não olha o branco que está andando do seu lado que vai te assaltar, mas você fica com medo do negro que está lá na frente, né? Porque eles colocam isso. Então, assim, é uma sociedade que você fica imaginando que não... Como é que ainda pode permear tudo isso, mesmo depois do fim da escravidão, né? Mas esse é um assunto que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com o Momento Bancário. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Já teve mulheres de todas as cores, mas opta por quantidades ou valores? Estamos aqui de volta com o Momento Bancário e hoje estamos aqui com a Tata, estamos aqui também com a Luana Hansen e nós estávamos falando no bloco anterior aí sobre as questões de racismo, né? Mas também, assim, como é que vocês acham que essa questão da música, da poesia, ela ajuda a nós, vamos dizer assim, enfrentar, né? Enfrentar, de falar sobre isso, não só sobre as questões racista, mas também principalmente das questões das mulheres, né? Porque mais do que racismo, a letra de vocês trazem a questão da mulher, né? Então, já ouvi muita Tata, as suas músicas trazem dos assuntos do dia a dia, sobre, mesmo você falou no primeiro bloco, questões de aborto, questões de como que muitas vezes é o abandono, né? Acho que é muito engraçado que assim, os homens se preocupam, as mulheres, tanto com os abortos, mas um monte nem vai ver os filhos, né? Mas isso aí é uma outra parte, né? O masculino é legalizado, né? É legalizado, ele se abandona essa os obrigação filhos, e a mas, mesma coisa mas do a mulher não. E como que também juntando já na pergunta disso também, como que é vocês serem mulheres, estarem em espaços aí que são masculinos, né? Ou são mesmo de pessoas brancas, né? Que muitas vezes isso, que a gente percebe que
artistas brancos, mesmo sendo MC, né, que é uma coisa da periferia, que é a população negra, os brancos, às vezes, você vê chegando lá na frente, os negros não, né? Também, como que isso também, vamos assim pensar, ajuda, né, nessa discussão, e como que vocês enfrentam isso, por exemplo, de vocês estarem em espaços que não deveriam estar? Que eu acho que essa é o principal, né? Como é que vocês ocupam isso e não recuam, né? Sim. Porque, às vezes, muitas das pessoas ficam intimidadas de ocuparem espaços que não pertencem a elas, né? Que não falam que não pertencem, né? Que não pertencem, que não é no normal. Eu né? sinto isso, por exemplo, com a minha carreira muito, assim, que eu ter tido a oportunidade, por exemplo, de ir para Cuba, de ir para a Áustria, que é a capital da música clássica, e a gente chegar lá com rap, com funk, desconstrução, assim, ó, tu não tem noção. E você vê a galera entendendo mesmo, e aí você vê como entende. Eu fiz palestras, eu dei aula de produção de rap em alemão. Eu não sei falar uma palavra em alemão, a não ser eines, weine, drein, que é 1, 2, 3, 4, que é o ritmo que eu tinha que saber falar pra galera. Então, a gente aprende, e você vê o quanto que... E quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui para a Alemanha, Berlim, eu tenho um sobrenome alemão, Hansen. Eu tinha uma história com a Alemanha muito grande que nem eu sabia. Sabia pouco, e depois eu fui indagar, eu vi minha história, fui atrás de parentesco e descobri mesmo que o Hansen vem de lá. E aí, quando eu cheguei em Berlim, eu lembro que o primeiro mês a minha esposa teve que me ajudar muito, porque eu tinha um problema de não achar que eu merecia estar ali, de que depois de 20 anos de carreira, 20 anos para chegar lá, eu ainda me sentia tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, com essa galera olhando para mim? Eu não sei falar inglês, e minha esposa fala fluentemente, minha esposa é branca. Então aí eu sentia isso, eu olhava para ela assim, eu agradecia piamente que ela é minha companheira e ela estava lá comigo, mas eu me sentia mal, mas eu não sei falar inglês, eu sou mais velha que ela há 10 anos, e eu não sei falar, e eu me sentia péssima, e me sentia assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui. E isso é uma coisa que é colocada na nossa cabeça. Mulher negra, o que você está fazendo viajando internacionalmente? Não te cabe esse lugar. Na Europa? Não. E aí eu fui 2 vezes seguidas. Ano passado a gente foi coisa de 15 dias. A gente foi uma vez, depois teve um outro festival, nós voltamos depois de 15 dias. Voltamos de novo para a Áustria. Então, assim, eu aprendi a valorizar muito o meu trabalho depois disso. Mas eu tive que ter esse choque comigo, de trabalho de consciência, que eu falo, o nosso trabalho mental, trabalhar muito o nosso trabalho mental. E aí, quando a gente tem alguém que dá esse alicerce, que a gente consegue ter... Eu sei que foi muito difícil a primeira vez que eu fui para Berlim, eu me indagava a todo momento. Quando as pessoas me davam aplaudia, quando a pessoa pagava 20 euros no meu CD, 20 euros no meu CD, que eu valorizando o seu trabalho, valorizando o meu trabalho, eu fazia assim, nossa, mano, olha, eu cheguei. E eu demorei para perceber que não é olha onde eu cheguei. Eu construí meu próprio estúdio, eu fiz o meu próprio trabalho. Tem milhões de artistas aí, Linda Quebrada, Bia Ferreira, uma parte de artista que saiu do meu estúdio. Então, assim, eu sou uma referência. Eu não tô aqui porque, ai, que legal, batalhei. Eu batalhei muito para estar ali. Então, assim, essa valorização a gente tem que conquistar. E toda mulher negra tem que sentir isso. De, pô, peraí, eu não tô aqui por mérito, por cota, por merecimento. Ó, chegou agora da cota, agora vamos dar umas... Não, é trabalho, é muita luta. A gente merece estar aqui. E mesmo que seja, às vezes, por cota, essa cota é dada por nós por merecimento. O país merece devolver isso pra gente. É uma obrigação. Uma obrigação do país então, fazer assim, isso. Foi muito difícil. Eu tive que trabalhar muito isso comigo para entender que eu sou uma artista que mereço colocar no meu currículo internacional, porque eu trabalhei por isso. Eu saí da minha favela para ir para a favela do mundo, então eu mereço isso. Então eu acho que isso que a gente tem que saber. Mas é bem complicado, eu acho que é uma luta que a gente tem que ir galgando. Sim. Para você, Tata, como é que foi isso? Olha, meu pai sempre fala que eu era bocuda, e minha mãe também. E a minha mãe fala assim, Tata, você além de ser bocuda, você é da lábia. E eu falei assim, mãe, tá vendo? Me rendeu 3 livros você é da lábia. Ainda bem que você era da lábia, né? Então eu vejo que eu sempre fui crítica, desde muito pequena. E aí hoje eu tenho entendimento desse lugar, né? A gente tem uma referência das religiões de matrizes africanas, por exemplo, de que Oxum é esse ser... místico, da beleza, né, da sensualidade, mas eu tenho a leitura que Oxum é essa mulher política, né? Então ela vai lá no Orum e fala assim, então os homens não vão me deixar participar dessa reunião, então não vai ter água. E
E aí eu acho que eu tenho um pouco desse lugar, assim, né? Ah, então não vão participar? Então tudo bem. Vamos ver quanto tempo que sobra disso, né? E aí quando o Oxum traz esse lance político da mulher que falou assim, então tá, já que não vai ser assim, eu não vou ficar guerreando. Falar, não, vamos que vai ser... Não, vai chegar uma hora que vai dar um choque. E aí eu vejo que esses resultados trazem, por exemplo, a minha maternidade para esses espaços. Então, quando eu idealizo o Sarau da Ponte para cá, é porque todos os outros ambientes não te acolhem enquanto mãe. E aí o lugar da sanidade mental, que a Lu traz, está nesse lugar, e aí? Eu quero continuar me formando, que não é em espaços acadêmicos, que são nos saraus, que me proporcionam um outro aspecto de linguagem, né, de entendimento, de intelecto, mas eu quero que os meus filhos estejam presentes. Como que eu dialogo, né, com mulheres que também são pretas, mas não são mães? E aí todo o histórico que você traz, o percurso que você tem que fazer para levar os seus filhos, não é compreendido por essas mulheres porque não são mães. Não tem um viés de ser mulher negra, mas não tem, às vezes, essa solidariedade de compreender maternagem. Então, quando o Sarau da Ponte para cá vem, é numa praça. Toda mãe pode levar os seus filhos lá porque tem a supervisão, né? A gente acaba que educa as pessoas que comparecem no sarau de também olharem para essas crianças, quanto delas, né? Não ver essa criança num lugar individual de, não, é seu filho, seu Mateu, que balance você, né? Então, eu acho que quando vem esse estralo, né, da onde que eu cheguei, eu acho que é o mesmo susto que você toma, assim, Lu, porque é esse lugar de parecer que a gente não merece, que não é nosso ainda, né? Não tem esse pertencimento de que o meu medo, eu falo muito com a minha mãe de santo e com amigas mais próximas, de que o meu medo é chegar lá e endurecer, sabe? E não conseguir mais ser acessível, e não conseguir mais dialogar com as meninas que começaram comigo, né? Como que você difere isso? Então, acho que a palavra, para mim, é importante porque ela chega da maneira que eu quero que ela chegue. Eu falo que os meus livros nunca vão me enriquecer. Mas a minha árvore genealógica já tem um histórico hereditário de não ter história. Então, o livro, ele vem para que talvez os meus filhos sobrevivam do direito autoral. Mas não é uma relação de, tipo assim, não, eu tô fazendo porque daqui a 5.000 exemplares eu vou atingir não sei quantos mil na minha conta. Não, porque eu sei que isso não vai acontecer, já são 3 livros lançados. Mas eu materializo e deixo de herança para os meus filhos esse lugar de eles entenderem que a palavra é importante. E como que é essa história, assim, as duas são mães, né? Como é que é essa relação de ter que, ao mesmo tempo, trabalhar, ter que cuidar dos filhos, e tem espaços que muitas vezes as pessoas falam assim, imagina, aquela MC tá cantando aqui, e os filhos, quem tá cuidando? Ou a Tata, né? Fala dos filhos na poesia, e daí, ó, tá aqui, quem tá cuidando dos filhos? Tem essa história, né? E tem uma cobrança, né, de ser mãe. Como é que você não tá com seu filho? Você tá aí fazendo música? Eu tá posso afirmar, assim, que, por exemplo, eu sou lésbica, né, há muito tempo, e eu ganhei meus filhos pela minha companheira. Minha companheira é a mãe biológica, e eu virei mãe por esse amor que a gente casou, e ela me trouxe já, eu falo que ela já me trouxe num casal. Ela já me trouxe um Lenin e uma Manuela montado. E eu me apaixonei perdidamente por essa maternidade. Eu falo que até hoje eu estou gestando, eu falo que ainda estou gestando. Eu sou aquela pessoa que ainda fica, né, olho de madrugada se eles estão respirando, aquelas coisas que só a gestante faz, eu faço ainda. Deixa eu ver se eles estão respirando ainda, deixa eu respirar. Respira aqui na minha mão. É aquela coisa de gente que ainda tá quieto demais, tá quieto demais. Eu ainda sou essa mãe, né, e eu aprendi muito com a maternidade. Eu aprendi, por exemplo, que rodas de conversa feministas, por favor, lembre-se das mães. Por favor. Existem mães lésbicas, existem mães bissexuais, mães trans, mães de tudo que é jeito. E que é muito difícil, às vezes, uma reunião que seja, de qualquer coisa, do ato do 8 de março, às 6 horas da tarde, com as crianças saindo da escola. Então, assim, existe esse lugar. Atos que você possa participar, parece né? que nós não conseguimos estar em todos. E ter esse cuidado. Eu aprendi que eu mesmo não tinha esse lugar. Eu, por exemplo, eu falava de várias coisas na música e nunca me atentei à violência obstétrica. Porque é uma coisa que eu nunca sofri. Então, é um lugar que eu nunca tinha percebido que acontecia. Então, eu aprendi muita coisa sendo mãe. Não só sendo a mãe, de estar cuidando dia a dia, de levar para a escola, de fazer lição junto, de brigar com a professora quando não faz a lição e descobrir por que você não fez a lição. Cobrar.
mas eu percebi que... E um medo do caramba. Nossa, eu tenho medo todo dia, acho que mais do que eu tinha antes. Agora eu fico pensando, nossa, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, eu tenho que Tem acertar, eu filho, tenho que acertar, eu tenho que acertar. Pra você é a mesma coisa, tá? Eu sou mãe solo de gêmeos, né? Forma diferente. Tá vendo? Ela. É diferente. Aqui, se eu vou perguntar pra terceira, pra Tem, quarta, tá deve vendo? ter um monte. Gente. A diversidade. Diversidade materna. Então, eu não tive uma rede de apoio, né? E eu tenho vários lapsos de não ter memória de processos da minha gravidez. Então, eu tive eclâmpsia na minha gravidez. E eu fiquei internada 7 dias, os meninos 21. Sofri a relação da violência obstétrica, porque a enfermeira exigia que eu levantasse para ir amamentar as crianças, mas eu tinha acabado de fazer a cirurgia, enfim. E aí a minha mãe veio em casa esses dias, e aí tava ela, meus parentes, meus familiares, e minha mãe começou a contar histórias de eu segurando os meninos para dar, né, peito pros dois aqui. Aí minha mãe falou, parecia o Batoré, por causa do braço, e aqui assava. E eu não me lembrava disso, assim, porque eu não tive tempo de aprender o que era ser mãe de 2 crianças. Eu tive que ser. Eu falo até hoje, assim, com o pai dos meninos, que a partir do momento que constou lá no teste de gravidez que eu era mãe, eu já era mãe ali. Ele teve o tempo de querer ser pai, né? Ele processou 8 anos, sabe? Para querer agora estar perto, que já trocou fralda, que já cresceu, que já perdeu o dente. Então... eu falo hoje que a minha bandeira não está mais tanto no lugar do feminismo, no lugar da questão racial, está no lugar da maternidade. Porque quando você não inclui a mãe, você logo não vive a frase de que a criança é o futuro da nação. Porque você limitou o acesso, né? Então não tem acesso para a mãe, ela perde o direito de ir e vir. Então, fazer com que os saraus compreendam que eu vou estar com os meus filhos lá, sim, é muito difícil, porque né? A todo mundo, nossa, isso é motivador, assim, né? Porra! Como assim, né? Eles vão brincar onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar calado, né? Parado. Teve um programa, Só né? estiverem doentes, né? Porque eles ficarem parados e imobilizados. Né? Teve um programa denominado Conversa de Mãe, que me convidaram para fazer uma poesia, né? Da mãe autônoma lá. E aí eu falei assim, tudo bem, né? Fiquei super empolgada e tal, vamos sim, tenho agenda, nananã. Aí eu falei, posso levar meus filhos? Não vai dar. Ué, mas o programa não fala isso? O Dia das Mães, eu sou mãe, eu não posso levar meus filhos? A gente não preparou a estrutura. E aí você vai ver quem eram as mães que estavam conversando nesse programa, todas mães brancas, que vai ter a babá, né? A gente tem que contar com uma rede de apoio, fazer com que essa rede de apoio compreenda. E aí ainda tem um lugar de que, assim, compreender essa rede de apoio não só para a mãe ir trabalhar, para a mãe ir transar, sabe? Para a mãe ir ao sarau, sabe? Para a mãe ir pro boteco. Porque, não, eu fico... pro salão e fazer o que quiser também. Não, tem um momento eu fico dali com pra seu academia. Filho, sim, eu fico com seu filho, mas só se for para você ir trabalhar, né? Uma entrevista, um currículo. E aí traz a mãe nesse lugar da santidade, né? Então, aquele ser divino que não faz. Ser, né? Pois é. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso momento bancário, uma conversa maravilhosa aqui com 2 pessoas fantásticas, que é a Luana e a Tata. E, assim, lembrando que no mês de março estamos aí com nossas entrevistas, com os atos, né, com as manifestações, que a questão, nós fazemos aí esse momento do mês de março de ser realmente um momento de que você faz as reivindicações, a luta, mas aqui temos a prova que o ano todo nós fazemos essa luta através de poesia, através da música, através do nosso dia a dia, o nosso movimento sindical, que estamos lá nas negociações para que as mulheres consigam ter lá seus salário igual ao homem, né? Porque mesmo a categoria bancária, que a gente não tem salário diferente, a gente tem um problema de ascensão das mulheres. Então, vamos ver quantas são vice-presidentas, quantas são diretoras dos bancos. São pouquíssimas mulheres que estão nesses cargos e a nossa briga é por isso. E a Ivone é presidente. Deixa eu falar! Estou aqui, né? Problemas que elas têm aqui, né? Sou presidenta, a secretária-geral é uma mulher, a secretária de finanças é uma mulher, ou seja, empoderamento feminino aqui, né? Porque, afinal de contas, nós somos boa parte da categoria, então... E acho que isso só resulta a partir de você ser a presidenta, sim, né? E aí vai ter olhar o olhar é diferente, é por isso que a gente tem tantas políticas aí em relação a isso, né? E que vamos continuar a nossa luta e
Vamos deixar aqui, né, o link do site dela, do Instagram, do Facebook. Segue, curte. Vamos lá curtir, vamos incentivar aí a nossa cultura no país, que tem sido tão atacada por esse governo fascista. Mas lembrando o seguinte, né, não adianta o Estado querer reprimir, né, os bailes funks, né, que isso é um problema terrível, né, que eu acho um absurdo isso, ao invés de dar espaços e locais, que é isso que a periferia já pediu, né? Dá espaço, não precisa ser num lugar tão arrochado, dá espaços, deixa o povo se organizar, gente, tem baile funks aí, se colocar no lugar, eles mesmos se auto-organizam, tem isso, é só dar espaço, não precisa ser num lugar fechado em que você depois possa a polícia invadir, ou você perturba moradores, que tem esse problema hoje na periferia, quer dizer, você acaba, ao invés de dar espaços para essa cultura, você acaba matando essa cultura, né? E nós aqui do sindicato e vários outros movimentos achamos importantíssimo o incentivo à cultura, seja rap, seja hip hop, seja poesia, seja o movimento, seja o samba, seja o rock, todos eles são manifestações artísticas, né? E vamos continuar nas ruas aí durante o mês de março por nossa liberdade, né? Nós de mulheres, contra o feminicídio, pelo direito, né, do aborto, né? Não estamos dizendo que vamos defender, fazer, né? Estamos aqui com 2 exemplos, são 2 mães, mas sabemos o direito das mulheres fazerem isso, né? De não morrerem da escolha e de ter realmente um Estado que protejam as mulheres, né? Não que extermine as mulheres, né? Então é isso, muito obrigada. Obrigada a você. A sua participação, Luana, muita participação, Tata, Obrigada, e espero Rony. vê-las aqui outras vezes no nosso momento bancário. Voltaremos. Obrigada.